bairros de São Luís havia uns serviços de amplificadoras, assim, tinha aqueles postes altos com alto-falante e tal, e aquilo ali foi que era um meio de comunicação muito direto, que eu era obrigado a ouvir. Então eu entrei por ali. Eu e outros colegas que passaram também pelo rádio, como Jurandir Souza, José Furtado, J. Alves e tal. Nós tínhamos lá no bairro do Lira uma amplificadora chamada Voz Tupi, que era de um gráfico chamado Vladimir de Oliveira Silva. Ele era o dono e tal. Então ele dava oportunidade para os jovens do bairro de ir para lá que queriam ter intimidade com o microfone e tal. E eu era um deles. O Jurandir Souza era meu colega dessa época. E foi quem veio primeiro para o rádio. Ele foi para a Rádio Gurupi. Naquela época tinha a figura do disque jockey, né? E ele era disque jockey. E um dia eu passando na porta do prédio de áreas associados aqui na rua Afonso Pena 46, ele estava em pé na porta e me convidou para fazer um teste. Se eu queria fazer um teste. E aí eu entrei, fui lá para a Rádio Gurupi, ele me apresentou para o Ferreira Bati, que era o diretor-geral, e o Ferreira me apresentou para um radialista que tinha lá, que era Herbert Salazar, Betinho. Me apresentou para ele fazer o teste comigo. E aí então eu pensei que o teste seria no estúdio, gravar alguma coisa para ele ouvir eu falando e tal. Aí eu fiquei esperando. Quando o Betinho veio de lá, me deu 3 folhas de papel datilografado e me disse, lê isso aí. Aí eu fui lendo e fui colocando algumas vírgulas e tal, com uma caneta e tal. Depois ele veio e disse, vamos, está na hora. E eu entrei com ele, pensei que era no estúdio de gravação, não, foi um teste ao vivo. Eu já fui fazer o programa com ele. E aí haja nervoso, né? Haja nervoso. Mas eu consegui vencer o medo do microfone, até que já tinha uma certa vivência. E terminado o programa, era um programa de meia hora sobre esporte, e coube a mim falar do esporte amador. Voltamos lá ao gabinete do diretor, Ferreira Bati, e Ferreira Bati deu sinal verde que eu estava aprovado. Aí eu comecei no rádio a partir de então. De lá eu migrei para a Rádio Educadora, depois fui para a Rádio Ribamar, voltei para Gurupi e depois retornei à Rádio Educadora. E aí então, em 1975, foi que eu fui para a mídia impressa, para o Imparcial. E aconteceu de forma assim inusitada. É que todos lembram ainda do assalto ao trem pagador na Inglaterra, que tinha um ladrão famoso que veio para o Brasil. E esse ladrão teve um relacionamento com uma mulher e teve um filho. Este filho, inclusive, foi astro do programa Balão Mágico da Rede Globo, por muito tempo, o Michael. O nome dela era Raimunda. Essa mulher foi minha colega na juventude, colega de ginásio. E ela estava aqui em São Luís com o menino, com a criança, ele era bebê ainda e tal. Eu soube que ela estava aqui e tive a ideia de fazer uma entrevista com ela. Fui conversar, ela disse que aceitava fazer entrevista para jornal e tal. Eu fui no Imparcial e vendi essa entrevista por 50 mil cruzeiros. E aí fiz a entrevista, eu mesmo escrevi e tal, fiz uma ping-pong, fui lá, foi aprovado, tal, e a matéria foi publicada, me pagaram. Mas eu gostei muito de redação de jornal e fiquei então frequentando, sem vínculo empregatício, sem compromisso, e frequentando, indo por ali e tal, xeretando. E o repórter de polícia na época já estava formado em Direito, já estava querendo sair. Como não me ofereceram oportunidade, eu me afastei. Até que um certo dia teve um coquetel de uma empresa aérea de Portugal, no Hotel Central, que era o hotel chique da cidade na época. E eu fui mandado para representar a Rádio Educadora nesse evento. Estava lá e encontrei com o Raimundo Filho, fotógrafo, que me apresentou para um diretor que tinha vindo para o Jornal Imparcial, veio de Brasília, o Acácio Sampaio César, veio de Brasília para dirigir o Imparcial.
lá o Raimundo me apresentou para ele, disse, olha, o Douglas é repórter de polícia, trabalha na Educadora e já trabalhou conosco lá há um tempo, fez algumas matérias. Aí ele perguntou, por que você não ficou? O próprio Raimundo Filho, que era repórter fotográfico lá, disse, não, o Douglas não ficou porque não acertaram com ele não ia trabalhar de graça, né? Ele disse, então amanhã você pode se apresentar lá para o Pedro Freire e você começa a trabalhar. Eu não fui. Aí, quando deu meio-dia, eu recebi a visita na Rádio Educadora do Pedro Freire. Foi lá e disse, olha, o Acácio quer que você vá trabalhar lá com a gente e tal. Aí eu fui, e desde 1º de agosto de 1975, eu comecei já com a carteira assinada, com tudo no Imparcial, e permaneço até agora trabalhando lá. Já passei por várias editorias, me mantive na editoria de polícia, que é o que eu gosto de fazer. Eu sou editor do Imparcial. Douglas Pires da Cunha. Esse é meu nome completo. Aí, em 68, quando eu entrei para o rádio, entrei para a Rádio Gurupi, um cronista esportivo, aí queriam trocar o nome, né? Porque na época tinha esse lance de trocar o nome, né? Por exemplo, vários colegas aí que tinham um nome, por exemplo, Rui Dourado, Raimundo Leda Dourado, Rui Dourado. Já anotava um outro nome, um pseudônimo. Aí eu não aceitei, digo, não, então tira o Pires, dá e fica só o Douglas Cunha. E ficou isso até hoje, graças a Deus, eu me identifico muito com esse nome. Tem umas ideias assim que eu confesso seriamente que eu não entendo, porque o pessoal gostava de trocar para colocar um nome mais bonito, achava o seu nome feio e queria botar um nome mais bonito, né? José Raimundo para Jairo Rodrigues, né? Tem outros tantos aí, né? O rádio tinha aquele glamour muito, hoje ainda tem, mas naquela época tinha muito mais, né? O radialista era uma pessoa muito vista, assim, tinha muita visibilidade na sociedade de um modo geral, e até porque a televisão era coisa nova, né? Então o rádio ainda era muito forte. Então os radialistas geralmente trocavam o nome por causa do glamour do rádio, aproveitando aquilo ali para aparecer. Tivemos problemas sérios nos anos 70, que foi quando eu comecei a trabalhar realmente em jornal, e mais efetivamente em notícia, com notícias, né? No rádio, que até então era com esporte, era trabalhar só com esporte. Depois eu passei para o departamento de jornalismo e foi quando eu tive alguns problemas com a Polícia Federal, em função do movimento de 64. Né? Então, a censura era muito acirrada e a gente fazia as notícias, mas só podia divulgar as notícias que eram liberadas pela censura da Polícia Federal. Então, o agente chegava levando um boletim informando que notícia tal sobre tal assunto não podia ser divulgada. E eu, até de sacanagem mesmo, eu via que aquela matéria ia render alguma coisa, ia render uma confusão, eu me apressava em publicar a matéria, divulgar a matéria, passava para o locutor, ele lia a matéria e tal, no noticioso de hora em hora. Só que, depois de divulgado, chegava o aviso da proibição. E aí era confusão porque o delegado responsável por essa parte não dava a chamar o redator. E lá ia eu com a cópia do recibo, com a data e a hora, que logicamente tinha sido recebido depois da divulgação da notícia. Era o meu habeas corpus. Aí chegava na delegacia, na superintendência, aí eu explicava, mostrava os documentos, eles iam comprovar, e aí, mas aí não ficava também de graça. Eu tinha que prestar depoimento, e durante esse depoimento havia uma sessão de tortura psicológica, que era uma pessoa, era som de espancamento, que realmente não estava acontecendo, e gritos, que era alguém gritando por lá e tal, para dar a entender a mim que alguém estava apanhando, alguém estava sendo torturado. Mas aquilo era só para sugestionar, para a tortura psicológica. Só que o repórter de polícia não se deixa intimidar com facilidade, e aquilo ali para mim não tinha importância nenhuma, que eu sabia que não era verdade. Isso aconteceu muitas vezes, muitas vezes.
vinha ameaça do delegado, ó, eu ainda te pego um dia, magrinho e tal. Nessa trajetória minha eu conheci vários amigos, com várias pessoas, eu fiz amizade com bons amigos, como o caso do Rui Dourado, do Gojoba, do Lauro Leite, José Santos e tantos outros, Jair Rodrigues, muitos colegas, o Biratã Teixeira, Carlos Cunha, Vera Cruz Marques, Vera Cruz Santana, a velha guarda toda. Eu era de uma geração depois da deles, mas eu me circulava muito bem no meio deles e recebia muitas lições deles também, tenho que agradecer. Continuei no rádio, porque depois da educadora eu fui para a Rádio Timbira, isso em 1980, a convite do Rui Dourado. E lá eu permaneci até 1980, que até 1995, quando a rádio sofreu uma paralisação. Ela foi desativada, praticamente, porque todos os funcionários foram demitidos, todo o quadro foi tudo desmontado e a rádio ficou só com 2 operadores funcionando precariamente. E aí então eu saí do rádio, passei alguns anos fora, mas fui para a Rádio Capital com a parceria. Eu estou ainda na Rádio Capital, fazendo um programa semanal, só domingo à noite, por diletantismo, para não ficar fora, porque o rádio é a minha grande paixão também. Primeiro como ouvinte, quando eu era adolescente eu adorava ouvir rádio. Então aquilo ali ficou impregnado na minha cabeça que um dia eu seria um radialista. Como eu sou amante da música antiga e da boa música romântica, eu fazia um programa de saudades, de música antiga, na Rádio Timbira, domingo à noite. E também eu era diretor de jornalismo, passei cerca de 10 anos sendo diretor do departamento de jornalismo da Rádio Timbira. No rádio eu fiz tudo. Fiz esporte, depois a crônica policial, fiquei na Rádio Gurupi por uma época como o locutor tirar folga, né? Então os colegas folgavam e eu ia e fazia o programa dele. Então com isso eu circulei por toda a programação da rádio eu participei. Na Rádio Timbira também teve um período em que eu substituí alguns colegas, que às vezes saíam ou por doença, ou por licença, ou por férias, né? Alguns para tentar a vida pública, entrar para a política, disputar um cargo eletivo, né? Como foi o caso do Raimundo Coutinho, do Rui Dourado, candidatos. E eu fiz o programa deles. Eu nunca tive ambições de querer ser nenhum papa da comunicação. Eu procurava fazer o meu trabalho da melhor forma possível e me dava muito bem com isso, não tinha outros interesses, né? Por exemplo, hoje o jovem chega no jornal e quer fazer ou reportagem política ou na área de cultura. E ele não sabe que o grande aprendizado está exatamente na editoria de polícia. Você fica conhecendo as coisas que acontecem realmente. O repórter de polícia se brutaliza, porque ele começa a conviver com aquelas coisas e ele vai se tornando comum. A morte é vista com muita naturalidade pelo repórter de polícia. Eu nunca vi com naturalidade qualquer crime cometido contra a criança. Isso aí até hoje me choca e me tira do sério. Eu fico irritado quando alguém comete um crime contra a criança, porque considero um ato de covardia. O cara que estupra uma criança, ele é covarde e perverso. Então, esse tipo de pessoa eu não tenho compreensão, eu não compreendo. É o tipo de crime que não é inaceitável. Qualquer crime é inaceitável, mas esse é muito pior. O repórter policial, ele tem que se policiar muito para não envolver as coisas. Eu sempre digo para os colegas, e quando alguém vai trabalhar na editoria comigo, eu explico para ele o seguinte: o bandido e o repórter de polícia e o próprio policial são coisas como, assim, exemplo de óleo e água. Bota os dois no mesmo recipiente e agita, mistura tudo. A hora que passa o agito, cada um fica na sua.
separa. O óleo não mistura com a água. Então, o repórter de polícia ele tem que agir dessa maneira. Ele pode misturar, mas não pode entrar para aquele outro mundo. Ele tem que se policiar para isso. As tentações são muitas, né? As ofertas, inclusive, né? Porque o bandido, a máfia criminosa, ela quer um aliado. Então, o repórter de polícia sempre é um bom aliado para o bandido. Ouvir a polícia, tinham vários colegas que deixaram a reportagem policial e foram ser policiais, como é o Nonato Paixão, que era repórter de polícia antes de mim no Jornal Imparcial, hoje é delegado aposentado, virou delegado. Tivemos o Márcio Barros, que era repórter de polícia e foi ser escrivão. Tivemos o Batista Braga, que era jornalista da área política e foi ser censor da Polícia Federal e tantos outros. Nós tivemos mudanças na mídia de um modo geral. Nós tínhamos o rádio, só o rádio, e a mídia impressa. Depois veio a televisão. E depois da televisão veio a internet. E hoje nós temos multimídias. Isso aí serviu para enfraquecer o rádio. Então hoje nós temos a rádio FM, que é só música. Quem gosta de notícia vai para a AM. E houve uma mudança no profissional exatamente nisso. Porque antigamente o profissional ele zelava muito pela língua pátria, procurava não usar termos chulos, não usar gírias. E houve essa mudança de comportamento do profissional. O profissional de rádio hoje não é visto com o mesmo respeito dos que trabalharam em etapas anteriores aí, os mais antigos, no caso do professor Marcos Vinícius, do Hélio Rego, e tantos outros aí, de saudosa memória. Subia para a cabeça de muita gente, ficavam vaidosos e tal, porque havia até um certo assédio das pessoas com relação ao radialista. Lembro-me bem que a Rádio Gurupira tinha um estúdio, né, onde tem a cabine de locutor, de operador e tal. E esse estúdio era separado de um auditório por uma parede de vidro, né, uma janela grande de vidro. E na hora do programa, várias pessoas iam para aquele auditório para assistir a pessoa fazendo o programa, principalmente a estudantada, né? E muitos estudantes, muitas jovens, né? E senhores, senhoras também que gostavam, iam para lá para assistir a pessoa como se fosse um espetáculo, né? Então aquilo ali, o radialista daquela época se achava exatamente um artista, né? Ele era tratado como tal. O rádio é um fascínio, né? Mas eu gostava de escrever, sempre gostei de escrever. Gostei do rádio, tanto muita gente nem imagina que eu era um homem de rádio. Viver como um homem de imprensa, um homem de jornal, porque eu ganhei mais notoriedade como jornalista do que como radialista. Uma vez um colega, eu precisava de mandar um repórter fazer a cobertura da chegada do Mário Soares aqui, que é o presidente, e eu não podia sair para fazer, e não tinha nenhum colega, nenhum repórter para fazer esse serviço. Então o Rui Dourado, que era diretor artístico da Rádio Timbira, mandou uma pessoa, um colega do esporte que estava iniciando na época. E o rapaz veio todo empolgado e tal, conversei com ele, disse, olha, você vai entrevistar o presidente Sarney e o presidente Mário Soares está chegando aqui para receber o título de doutor honoris causa. Então você vai conversar com ele sobre isso e tal. E o rapaz saiu, pegou o gravador e saiu. Quando ele voltou, se dirigiu a mim e disse, olha, Douglas, eu entrevistei o presidente Sarney, entrevistei o presidente de Portugal, Mário Soares, agora o doutor honoris causa não veio. A mídia impressa, que já aconteceu várias vezes, da gente escrever sobre o estado emocional, escreve. Na hora que vai ler a matéria, aí depara com aquela situação. E o repórter, você como já sabe, o repórter ele não pode se emocionar. Ele tem que escrever a matéria com a frieza para que passe a informação, não as suas emoções.
Essa é a minha concepção. No rádio é mais difícil porque é uma coisa muito imediata. Então fica muito difícil a pessoa controlar a sua emoção nesse momento. É muito mais difícil fazer o rádio com as emoções à flor da pele. Tem que ter muito equilíbrio para não deixar transparecer. Eu sou de 9/9/47. Nasci na Madre de Deus, filho de operários da fábrica Kahneman. Fiquei órfão de pai aos 3 anos. Aos 7 anos, a minha mãe formou outra família. E aí a coisa tocou e a gente foi estudando, me tornei jornalista autodidata, tinha formação nessa área. Estudei Direito, fiz até o 5º período, tive que parar por uma questão de saúde. E sou bacharel em Teologia.